Loucura! Jijikutami finalmente foi parado para uma entrevista para falar sobre ele, o homem, a máquina, aquele que tanto amamos, nosso queridíssimo Satoru Gojo. O autor revelou informações que até então eram secretas sobre o seu clã, revelou quantos irmãos Satoru Gojo tem, onde estão seus pais, e também detalhes específicos sobre o passado tão misterioso que ronda esse xamã. Afinal, por que alguém tão poderoso como Satoru Gojo estava andando sozinho quando foi avistado pela vovó Agami? Gojo dorme? Como ele vê seus alunos? Ele pararia a Suguru Geto? Temos todas essas informações na mão e um pouco mais aqui e agora. Então pega a pipoquinha e vamos ver agora 33 perguntas respondidas por Jijikutami sobre Satoru Gojo. E meus amigos, finalmente pararam esse gato maluco caolho para falar o que deveria ter sido falado no mangá. Vamos entender mais sobre Satoru Gojo, sobre quem tanto amamos, e o personagem mais destacado da obra, claramente. Como eu já disse várias vezes, Gojo carregou por muito tempo o Jutsu Kaisen nas costas, e informações sobre ele são sempre bem relevantes. Eu quero dar aqui os créditos ao Gojover, que é o cara que traduz aí os spoilers de Jutsu que sai no meio de semana, e também traduziu agora o que saiu na revista Shonen Jump sobre esse caso Satoru Gojo. Mas antes de chegarmos aos finalmente, eu quero pedir aqui a sua inscrição aqui no canal. Então se inscreve e ganha uma Choco. Eu envio pelo correio. Deixe também a hashtag Gojo aqui nos comentários para mim saber que você tá aí. Eu sempre tô lendo, às vezes não respondo, às vezes não reajo, mas eu sempre tô vendo os comentários. Pega ideias lá, interajo às vezes. Se for algo polêmico, eu até respondo e explico. Às vezes. Enfim, se você chegou aqui também, hype esse vídeo. Vai aqui nos comentários, arrasta pro lado do celular e clica na opção de hypar, porque isso ajuda demais o canal a continuar crescendo, é sério, é muito importante e me incentiva bastante também. É uma maneira de não monetariamente você apoiar o canal diretamente. Então, quem hypa, obrigado. Mas agora sem mais enrolações, vamos falar do que Jijikutami falou sobre Gojo. A primeira pergunta respondida pelo autor foi simples e direta. Em qual lugar Satoru Gojo nasceu? Descobrimos recentemente que Yuji Itadori nasceu em Sendai, mas Gojo nasceu em um lugar diferente. Ele é alguém de Kyoto. Sim, ele é um professor em Tóquio, mas também foi explicado que ele nasceu em Kyoto. Na sequência foi questionado onde ficaria a base do clã Gojo, onde a família Gojo estaria morando, e novamente a resposta é Kyoto. O que também dá a entender que por Gojo não estar lá, ele não é o único representante do seu clã, como dava a entender durante a leitura do mangá. Durante o mangá, quando ele conversa com o Gakuganji, entendemos um pouquinho mais sobre as três grandes famílias, os Zenins, os Kamos e naturalmente os Gojos, onde cada clã tem sua representação, onde o único que representaria o clã Gojo seria o próprio Satoru Gojo, e não vemos mais ninguém que represente esse clã. Praticamente o Gojo é ali e é só ele, é só o Gojo e acabou. Não vemos pai, não vemos mãe, não vemos irmãos, não vemos ninguém de cabelo branco na obra inteira tirando ele, mas sabemos que existem, pelo menos agora sabemos. Seguindo, apesar de não nascer em Kyoto, é questionado se ele tem um dialeto mais próximo das pessoas de lá, ou seja, ele fala parecido, mesmo sendo alguém que normalmente se expressa na linguagem padrão japonesa. Mas Jiji explica que Gojo não viveu muito tempo em sua cidade natal, quando ainda bem pequeno, ele foi levado para missões de treinamento de elite pelas grandes famílias, ou simplesmente acabou se mudando para Tóquio. De qualquer modo, ele ficou longe de sua cidade natal. E aqui tem uma contradição ao instinto natural do xamã. De acordo com Sukuna, os xamãs têm costume de ficar por onde nasceram, como a própria Yorozu ficava em sua colônia, mas Satoru Gojo contrapôs isso e se distanciou de sua cidade natal, ficando longe do que ele considerava ali uma família, que mais pra frente vamos ver. Mais pra frente vamos entender essa bagunça aí, vamos lá. Jijikutami segue respondendo as perguntas, explicando se era desejo de Gojo da sua família se ele fizesse parte da escola Jujutsu, e na realidade, o desejo de estar na escola técnica de Jujutsu foi do próprio Satoru Gojo, já que ele não gostava de ficar na presença de sua família, por considerar todos membros do clã Gojo meio autoritários. E aqui também somos respondidos para o primeiro grande mistério da vida de Gojo. Seus pais estão vivos? Eles são feiticeiros de alto escalão? E Jiji responde que sim, os pais de Satoru Gojo estão vivos. E quando Gojo nasceu, eles ganharam grandes status dentro do clã, subindo legal dentro da hierarquia por simplesmente serem os pais de Satoru Gojo. Mas apesar de tudo isso, eles não são feiticeiros poderosos. Até por isso, ficaram separados do próprio Gojo desde quando ele era muito jovem, já que poderiam acabar interferindo
no aprendizado deles sobre o Jujutsu, justamente por serem fracos. E nessa pegada também já é respondido um outro mistério. Hyakutami explica que Satoru Gojo é filho único, ou seja, ele não tem irmã ou irmão nenhum. Teorias agora foram pro saco. E mesmo tendo muitos parentes como membros de uma grande família, ele não é próximo de ninguém, já que foi criado de forma especial. Então ele não teve muitas interações normais com qualquer um de seus parentes. E assim já percebemos mais que Satoru Gojo, desde muito, mas muito novo, sempre ficou muito sozinho, sempre muito isolado, sempre sendo olhado como um tipo de divindade, alguém a ser respeitado. Então até adultos se afastavam muito dele, criavam aquela barreira à distância, por ele ser Satoru Gojo. Então por grande parte de sua infância, adolescência, ele sempre foi muito distante dos outros. É o mal de ter muito poder também. Então, infelizmente, foi uma consequência de ter limitado os 6 olhos. As interações humanas não eram assim legais. Já no capítulo 96, quando Ogami vê Gojo andando sozinho pela cidade, sem qualquer tipo de segurança ou qualquer pessoa conhecida próxima, aparentemente, Gojo havia fugido de casa e só resolveu que ficaria perambulando pela cidade inteira sem qualquer objetivo. E bom, eu pessoalmente não acho que exista lugar mais seguro que ser Satoru Gojo em Jujutsu Kaisen. E junto com isso, descobrimos que essas fugas de Satoru eram bem frequentes. Inclusive, ele não tinha qualquer dificuldade em descobrir como o mundo exterior ficava ou como estava o mundo, pelo menos fora do que sua família permitia a ele saber. Sempre estando ligado às tendências ou como a sociedade se comportava, porém, ainda assim, dentro da casa Gojo, ele passava por rígidos treinamentos de educação. Também é revelado que mesmo antes de ingressar na escola Jutsu, Gojo já era um xamã praticamente de atividade, com vasta experiência em exorcizar maldições e lidar com problemas no mundo da magia. Ou seja, independente da idade, Gojo sempre foi um prodígio, alguém que se destacava até comparado a adultos, alguém que sempre esteve exorcizando e mantendo o mundo da magia de certa forma em paz. É um cara que nasceu realmente para desequilibrar tudo e tendenciou aquele mundo aos xamãs, a paz de maldições serem totalmente subjugadas. Então ele realmente mostrou ali que o equilíbrio existe, mas para o seu lado. Na 10ª pergunta, Akutami é questionado sobre Gojo ter preferência sobre alguma alteração em seu uniforme. O autor diz que, ao contrário de seu melhor amigo Geto, que tinha muitas ideias extravagantes, Satoru Gojo gostava de ter um uniforme simples e também padrão, sem qualquer tipo de extravagância ou alteração. E na sequência, Jiji fala sobre o wallpaper que Gojo deixava em seu celular, que no caso era da idol Waka Inoi, que, pra quem não se lembra, também é o mesmo wallpaper que Satoru Gojo mostrou para Geto, enquanto Rika Manai implicava com os dois no arco da receptáculo de plasma estelar. Aparentemente, Gojo parou de usar esse tipo de foto em seu celular depois que ocorreu um evento com Shouko Ieiri e ela acabou se deparando com essa foto e achando aquilo bem assustador. E aqui temos uma ambiguidade onde dizem que Gojo tirou essa foto porque ele queria que Shouko Ieiri não olhasse para ele de forma ruim, então ele só tirou aquilo porque ele se importava com a opinião da Shouko. Ou também ele só tirou porque a Shouko achou estranho, ele também não se importava muito, ele só arrancou pra lá e nem aí, né? Típico de Gojo. Mas também uma coisa interessante que muitos observaram é que, pra quem não sabe, essa aqui é o Waka Inoi. Interessante, né? Quem as parece? Shouko Nova. Vai dizer pra mim que não são parecidas. Vai dizer que não são muito parecidas. Eu acho. Todo mundo que olhou acha também. Será que Shouko era o tipo do Gojo? Seguindo, descobrimos que Satoru Gojo também chegou a dormir nos dormitórios da escola Jujutsu, como qualquer outro aluno normal em sua época de estudante. Descobrimos também que sua marca registrada no colégio de magia eram seus óculos redondos, porém não temos desenhos sobre isso com ele novo usando os óculos porque Jiji Akutami diz que não gosta de imaginar Gojo dessa forma, novinho com óculos. E na 14ª pergunta, Jiji fala sobre a relação de Gojo com seus veteranos, algo que é muito interessante, já que quando vemos ele no passado, todas as interações de Gojo são com alunos da mesma idade ou mais novos. Acontece que, como Gojo era um membro das grandes famílias e também um grau especial desde muito cedo, isso dificultou muito que qualquer pessoa acabasse se aproximando dele. Novamente voltamos àquela questão de Gojo estar sempre sozinho. Membro do alto escalão, grau especial, um cara muito importante para o mundo da magia, consegue matar pessoas com o dedo? Ninguém queria se aproximar, tinham medo e receio em relação a Gojo. Então mesmo que ele fosse um cara brincalhão, um cara gentil, um cara que tentasse se aproximar, as pessoas não queriam ficar próximas dele. Por isso ele se limitou a interagir com os colegas de classe, Shouko, e depois Geto, que virou seu melhor amigo, e também pessoas mais novas como o Nanami, o Haibara, pessoas que ele tinha um certo controle de proximidade, já que, por terem a idade menor ou igual, não tinham esse tanto receio
que os mais velhos tinham em relação a ele. Descobrimos que Gojo teve apenas um mentor em sua vida, e foi por esse mentor que ele aprendeu o básico do Jutsu lá no clã Gojo. O resto das suas habilidades ele desenvolveu e aprimorou sozinho, lendo os arquivos do clã sobre o ilimitado e os 6 olhos do passado. Também é questionado a Didi sobre o pagamento de Gojo e o tamanho de seus bens. Akutami foge um pouquinho dos pontos numéricos, mas ele recebe um salário bem alto por ser um grau especial em pagamentos únicos mensais, literalmente um salário mesmo. De frente Meimei, que recebe várias comissões. Além de tudo isso, Gojo também é o líder do clã Gojo, o que faz ele ter um patrimônio em ativos valiosos consideravelmente bem grande. E de todas as formas, ele é muito rico mesmo. Tem a informação também de que ele nunca pensou em desistir de ser um feiticeiro, mesmo nos piores momentos e situações possíveis. Isso aparentemente nunca foi uma coisa considerada em sua cabeça. E, inclusive, ele também nunca se imaginou fora do cenário Jujutsu. Mas se imaginasse, Gojo curtiria ter uma velha rica bancando ele. Por mais rico que ele fosse, essa informação é interessante também. Gojo, entendemos você, estamos todos dentro de você. E quando questionado se Gojo teria algum tipo de complexo, algo que ele se questionava se conseguiria ou não fazer, Didi diz que ele não tem. Porém, se ele tivesse, ele diria que seria questão de ser ou não capaz de parar Suguru Geto. Como sabemos, Geto foi o único e melhor amigo da vida de Gojo, e eliminá-lo, tirar sua vida, ser pressionado ao ponto de ter que finalizar seu amigo, sempre foi uma questão muito apegada em sua mente. Ele não sabia se seria capaz ou não de fazer isso, se ele deixaria o Suguru fugir, se ele teria pique, a essência de mandar seu melhor amigo de Vasco. Então sim, provavelmente o Gojo pensava muito nisso. E passou 10 anos pensando nisso, desde 2008, quando o Geto fez toda aquela tramóia, até o Natal de 2017, lá no Cortejo dos Yokais. Em relação à morte de companheiros, é questionado se Gojo ficaria triste com isso, ou com raiva em relação. A resposta, como vimos no mangá durante a morte de Tadori no arco do reformatório, é sim. Ele de fato se irrita quando alguém que é colega seu acaba indo de arrasto pra cima. Porém, Didi diz que Gojo sempre considerou essa possibilidade de seus companheiros acabarem sem vida repentinamente. E ele pensa que a morte pode chegar a qualquer pessoa. Quem está ali de um dia para o outro não pode estar mais, a não ser que essa pessoa seja ele próprio. Ele nunca considera a morte para si mesmo. E outra informação legal é que, ironicamente, o momento que Gojo parecia ser mais feliz e alegre era quando ele via alguém que considerava um talento como feiticeiro Jujutsu. E, inclusive, vemos isso com sua empolgação em relação a Yuto Kotsu, a Kinji Hakari, ao próprio Megumi e também a Itadori. Ele sempre parece muito feliz ao ver que alguém nasceu com um prodígio e tem chance de crescer no mundo da magia. Ele se empolga com isso, até porque só ele ser o mais forte é bem incômodo. Além de japonês, entendemos também que Gojo sabe um pouquinho de inglês, até por isso ele vai em outros países às vezes. Também explicar o que acontece quando acidentalmente Gojo bebe álcool, algo que ele odeia. Basicamente, ele se afasta do álcool quase no mesmo instante, mas dependendo da quantidade, seu fluxo de energia começa a falhar. Fora que uma informação interessante é que Gojo não tem carteira para pilotar nenhum tipo de veículo, ele nunca demonstrou interesse nisso. Porém, caso quisesse, ele apenas conseguiria um único teste e viraria um motorista excepcional. O Gato Caolho também faz questão de revelar a todos a fraqueza de Gojo de acordo com ela. Afinal, qual seria a fraqueza de alguém que desde pequeno sempre foi considerado o mais forte em todos os aspectos e extremamente respeitado no mundo da magia? Para Didi Akutami, a fraqueza de Gojo é a sua personalidade. Mas também, ela considera essa mesma personalidade uma das forças essenciais do personagem. E você ainda lembra do lance do carro? Basicamente a mesma coisa acontece na cozinha. Gojo não tem o costume de cozinhar, mas não é também como se ele não soubesse fazer, ele só não é dedicado nisso. Se fosse dedicado, seria o melhor, óbvio. E nessa mesma pegada, Akutami se lembra aquela camisa cara que Nobara sujou de café junto a Megumi e Itadori. Então ela explica que Gojo tem o costume de entrar em lojas caras, pega coisas sem olhar o preço, e quando vê quanto vai gastar, ele pensa mais ou menos assim: bom, tá tudo bem, e depois faz tudo de novo novamente. Entre montanhas e praias, Gojo prefere as praias. Podemos perceber isso quando ele se divertiu com a Manai por lá. E apesar de parecer que ele é alguém bem próximo de gatos, Gojo prefere cachorros. Do mesmo modo que entre pão e arroz, ele prefere um pãozinho. Uma informação interessante sobre os desenhos de Akutami que ele revelou é que todos os feiticeiros, contando Satoru Gojo, são todos destros. Já que ele se vê errando várias vezes isso, se criasse personagens canhotos, então para não dificultar, ele escreve só destros. E por fim, a última pergunta:
que é sobre a mudança de comportamento de Satoru Gojo depois que Geto se corrompeu e desertou da escola Jujutsu, o que levou Gojo a ter toda aquela confiança, a confiança que ele demonstra pra nós. E de acordo com a Akutami, aparentemente, ele desenvolveu tudo isso por ter criado um senso de responsabilidade em relação ao futuro do Jujutsu e também seus novos alunos, para que incidentes como o que aconteceu com Geto jamais acontecessem novamente. E bom, as perguntas e respostas acabam aqui, mas outra informação interessante foi revelada para nós, a rotina de Satoru Gojo. Que bom, fiquem com essa imagem. Devido à carga de trabalho intensa, seu tempo de sono é muito curto. Literalmente ele dormia 3 horas por noite. Dito isso, lembra o meu começo. Raramente tirando folga e viajava frequentemente a negócios. Além disso, Gojo treinava cada um de seus alunos individualmente, dava para eles conselhos e os encorajava. Ele também dedicava a maior parte do seu dia para lidar com missões importantes, que só ele como um grau especial poderia gerenciar. Então sim, é uma rotina bem extravagante e bem complicada. Afinal, você conseguiria dormir 3 horas por dia e fazer tudo que Gojo fazia? Ter as responsabilidades que ele tinha? É realmente uma loucura bizarra. Mas dito tudo isso, se inscreve aqui no canal e ganha uma Choco! Deixa aqui nos comentários a hashtag Gojo pra ver que você tá por aí. E cara, obrigado por ficar até aqui. Se inscreve no canal, não esquece, hype o vídeo. Isso me ajuda demais. E o canal tá entrando numa nova fase. Então vai aqui nos comentários fixados, que eu vou escrever um textinho lá pra explicar pra você o que vai acontecer agora. E obrigado novamente, vejo você no próximo vídeo.